Hoje, na primeira leitura, nós ouvimos a sequência do relato de ontem da dedicação do templo construído por Salomão, o templo de Jerusalém. Davi, que tinha unido as 12 tribos para formar um único reino, centralizou na capital, Jerusalém, o culto. Antes de Davi havia vários santuários, vários templos menores, espalhados ali pela Palestina, pela Terra Santa. Davi, então, constitui Jerusalém capital do seu reino, capital política e religiosa. E agora Salomão, construindo o templo, consolida essa centralização. Ali em Jerusalém devem ser oferecidos os sacrifícios. Ali vão ministrar os sacerdotes. Nós sabemos esse templo será destruído na época do exílio da Babilônia, reconstruído depois, sob a liderança de Esdras e Neemias. Esse templo será reformado, ampliado por Herodes, na época de Jesus, e finalmente destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Esse templo tinha a sua função na história da salvação. O próprio Jesus se comparará ao templo, dirá que o templo é uma figura, uma imagem dele. Quando ele diz: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Eu o levantarei em 3 dias. São João diz que ele falava do templo do seu corpo. Portanto, ele estava anunciando a sua morte e ressurreição. Jesus é o novo templo. Também quando Jesus conversa com a samaritana à beira do poço de Jacó, ela pergunta: onde devemos adorar a Deus? Lá em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim, onde havia um templo dedicado ao Deus de Israel? E ele diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes denunciavam a esterilidade do culto. O culto suntuoso no templo, os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, diziam os profetas, não eram agradáveis a Deus, porque o povo não obedecia a Deus, porque se tinham esquecido da aliança. O templo em si é agradável a Deus, desde que ele seja de fato lugar onde se presta culto a Deus, com um coração sincero, desde que a vida das pessoas que prestam culto a Deus sejam agradáveis a Deus. Então Salomão, nessa sua oração que nós ouvimos, pede a Deus que escute, que ouça o clamor e a prece que o seu povo faz. O templo não era mau, não era ruim, tanto que o próprio Jesus, como nós dissemos, diz que o templo era uma imagem dele, uma figura dele. Mas os profetas muitas vezes vão criticar o templo e o culto, os sacrifícios,
porque é a obediência antes de tudo que agrada a Deus. A fidelidade à sua palavra, aos seus mandamentos. O culto externo só tem sentido se ele é uma expressão do culto interno. Por isso a oração de Salomão é atendida na medida em que o povo também se mantiver fiel à aliança, aos mandamentos de Deus. E a mesma coisa nós vemos no Evangelho. A preocupação dos fariseus com o fato de que os discípulos não lavam as mãos para comer como mandavam as suas tradições, e eles lavavam as mãos, nós sabemos, por motivo religioso, não por motivo de higiene. Havia ali um sentido de purificação interior, inclusive, mas eles estavam por demais apegados à exterioridade do culto, das práticas religiosas. E por isso Jesus censura a atitude deles. Então, para nós também serve isso, as nossas práticas religiosas, os atos externos de religião, precisam sempre estar acompanhados pela conversão do coração, pelo desejo de conformar a nossa vida à vontade de Deus. Do contrário, serão apenas um teatro, uma encenação, algo exterior. Então peçamos a Deus que ao nosso culto, à nossa adoração, as nossas práticas exteriores de devoção, de religião, sempre corresponda um coração contrito e humilde, um coração obediente a Deus. Amém.